Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a verdade sobre a taxação das blusinhas. É para proteger a indústria? Antes de continuar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, foi aprovado, no Senado a taxação das brusinha. Brusinha é uma palavra maravilhosa. Eu sei que é blusinha, gente, mas eu gosto de falar brusinha. Então a taxação de compras internacionais no valor de até $50 está aprovada, taxação de 20%. E aí se criou um grande debate em torno disso, Esse debate começou faz meses com aquela famosa declaração de Fernando Haddad, que ele falou que não sabe o que é a Shein. Dizem que é Shein o nome, mas assim, todo mundo, o povão, minha mãe, minhas tias, chama Shein, eu vou falar Shein. E Haddad falou que não sabia o que era Shein e disse que conhece que é a Amazon. Todo dia ele tá comprando um livro, Tá comprando um livro de Habermas ou de algum liberal, tá lendo merda. E aí foi aprovado. E aí, veja, gente, se criou um debate, inclusive com economista progressista entrando nessa, gigantesco, dizendo que isso era indispensável para a indústria nacional, para proteger o emprego, para proteger a indústria nacional. Eu fiquei muito curioso com esse debate, que eu fiquei esperando alguém mostrar o quanto das mercadorias vendidas por grandes redes varejistas, como Multilaser, como Avan, como Magazine Luiza e etc., eram produzidas no Brasil. Porque veja, presta atenção aqui, lógica básica elementar. Se você está dizendo que os grandes varejistas estão sendo prejudicados pela concorrência da Shein, da Shopee, da AliExpress e que isso vai acabar com empregos na indústria brasileira, o pressuposto disso é mostrar que esses grandes varejistas têm como fornecedores indústrias brasileiras. Você entendeu? Caso contrário, só pode se argumentar que isso ia prejudicar o faturamento e, por tabela, geração de emprego nas redes varejistas. Só que essa burguesia do grande varejo, ela é esperta. Não dá para dizer que ela está advogando de causa própria, Ela não pode, por exemplo, o velho da van, o Luciano Hang, ele não pode chegar e dizer assim: veja, galera, eu sou a favor de taxar as compras em até $50 em 20% porque eu quero garantir minha taxa de lucro. Eu quero garantir a expansão das minhas lojas. Não dá para dizer isso, gente? Então eles colocaram um discurso que é uma proteção da indústria, que é uma proteção da micro e pequena loja, do micro e pequeno comércio, que é uma proteção do emprego. Eu escuto a Band News e a Band News está há dias dizendo que se essa taxação não for aprovada, 18 milhões de empregos vão ser perdidos. Eu achei incrível esse número, 18 milhões de empregos. Não falava em empregos em que setor, como é que é isso, mas essa é a propaganda. E aí eu parei para estudar. E aqui eu repito. Se tivesse honestidade no debate, inclusive por parte dos economistas progressistas que defendem isso, alguém deveria mostrar, por exemplo, na Multilaser, quantos por cento daquelas mercadorias vendidas tem como fornecedores indústrias brasileiras. E aí, vejam, eu falo indústria brasileira, é indústria mesmo, não é montadora não, viu? Presta atenção. E aí, eu parei para estudar o tema e estou agora gravando um vídeo. Vamos primeiro tirar um elefante da sala. Vamos falar sobre indústria, Peguei esse gráfico aqui do Instagram do professor Jackson Detone, que ele mostra um gráfico sobre manufatura, porcentagem do PIB a preços correntes de 2015. Dólares, Brasil e mundo. E aí a linha vermelha é o Brasil e a linha azul é o mundo. Esse gráfico vai de 1970 até 2020. Como vocês podem perceber, a manufatura, a indústria brasileira cai a ritmo constante desde o plano real. Desde o plano real é queda constante. Tem aqui, eu estou me aproximando para ver melhor, porque o gráfico está muito pequeno. Peraí, pronto, melhorou agora. Tem aqui um leve aumento, 94. Aí aqui em 2002, 2004 tem outro leve aumento. Aqui 2006 tem um pequenininho aumento e 2006 em diante queda violenta. O Brasil passa por um processo de regressão da sua complexidade produtiva, a economia é cada vez mais primário exportadora. Há diversos motivos para a gente
explicar isso. O tema desse vídeo não é a desindustrialização brasileira. O que é importante destacar é que é simplesmente falso fazer a seguinte conexão. O Brasil está se desindustrializando, portanto, perdendo complexidade produtiva, perdendo densidade tecnológica, perdendo empregos que, em média, pagam melhor salário. Portanto, toda medida que seria para suposta proteção da indústria está justificada. Veja, essa conexão entre o diagnóstico do problema e justificar toda e qualquer medida é falso. Sim, existe um processo de desindustrialização, só que ele não vai ser revertido por medidas tópicas, medidas desconexas, medidas descoladas de, por exemplo, enfrentar o padrão macroeconômico neoliberal que privilegia, por exemplo, o rentismo e a acumulação nos setores primários exportadores ligados à renda da terra, né? A mineração, o agronegócio, a extração de petróleo bruto, que se configura como um novo ciclo de commodities e por aí vai. Então, assim, o Brasil não vai se industrializar, não vai preservar a indústria dentro desse debate. Qual é a questão aqui central? Eu fui parar para dar uma pesquisada no modelo de negócios de grandes varejistas como Havan, como Magazine Luiza, como Multilaser, Riachuelo, C&A, Lojas Americanas e Companhia Limitada. Veja, gente, há um consenso entre os especialistas de que a maioria dessas lojas, elas basicamente funcionam revendendo produtos chineses. Eu peguei alguns relatórios do IPEA, que eu não vou ler para vocês aqui porque o vídeo senão ficaria muito longo e muito tecnicista, mas basicamente isso não é segredo para ninguém, né? Quem faz compra nessas lojas e olha na parte de trás do produto, vê lá Made in, é Made in China, é Made in Indonésia, é Made in Vietnã, Made in algum país. Então a gente está falando de grandes redes varejistas que fundamentalmente revendem produtos que vêm inclusive majoritariamente da própria China. No caso têxtil é um pouco diferente, já que, por exemplo, o polo têxtil de Pernambuco, do Agreste Pernambucano é muito importante. Então, nas lojas da C&A, da Renner, da Marisa e por aí vai, você vai encontrar mercadorias que foram produzidos em Pernambuco, que foram produzidos no Rio Grande do Norte, calçados que foram produzidos no Ceará, e etc. Então, para vestuário, a coisa é um pouco diferente. Mas quando a gente está falando de capa de celular, de relógio, eletroeletrônicos simples, de utensílios e etc, é quase tudo basicamente importado da China. Então não é verdade que há uma conexão direta entre produção industrial brasileira e a venda dessas grandes redes varejistas. Percebe? Isso não é verdade. Eu saí lendo, inclusive, as notas das redes representando o grande varejo, federações de comércio, e ninguém prova a conexão. Então isso não é verdade. Eles importam quase tudo da China. Só que qual é a malícia? Preste atenção que isso aqui é muito importante. Esses grandes grupos capitalistas, porque é disso que a gente está falando, eles têm como prática criar empresas no exterior, principalmente paraísos fiscais, e aí usam as suas filiais no exterior, né, em paraísos fiscais e países que têm regulação mais frouxa, para triangular o processo de importação de mercadorias. Então, por exemplo, uma empresa como a Havan, ela não compra diretamente de uma empresa chinesa e traz para o Brasil. Você tem uma empresa num paraíso fiscal, em outro país qualquer, que tem uma carga tributária menor, que tem menos regulação e por aí vai. Essa empresa compra da empresa chinesa os produtos que a Havan vai revender. Depois essa empresa, que é do mesmo grupo, né, do velho da Havan, ela vai e vende para ou outra empresa ou diretamente para a Havan. E aí, embora esteja num produto made in China, não é uma relação entre uma indústria chinesa e as lojas Havan. É entre outras empresas localizadas em outros países, com o foco em ter menos carga tributária, menos regulação trabalhista, menos regulação sanitária e por aí vai. Então a gente está falando de um processo de importação muito complexo que passa por várias e várias empresas no exterior, filiais, holdings, paraísos fiscais, etc, etc. Isso também é fundamental para garantir que a taxa de lucro dessas empresas do grande varejo seja maior, escapando do pagamento de impostos ou fazendo simples mecanismos de maquiagem
contábil. Então vamos imaginar a situação. Eu estou usando o exemplo do velho da van porque eu peguei uma matéria muito boa detalhando o esquema dele. Não é só o esquema dele, né? É o esquema do grande varejo no Brasil no geral. E acho que é um exemplo bem didático. Então, por exemplo, tem lá, o Luciano Hang tem um leque de várias e várias empresas. Aí, uma empresa dele que está sediada no exterior comprou, sei lá, 1 milhão de toalhas de mesa da China. Aí essa empresa vai vender para a empresa dele que tem um CNPJ no Brasil. São empresas do mesmo grupo. Aí, o velho da van, ele coloca ali na nota fiscal que essa empresa dele, que tem sede, por exemplo, nas Ilhas Virgens, está vendendo cada unidade de toalha por 60 centavos, né? Pá. E aí, na hora de calcular os tributos, a margem de lucro da venda dessas toalhas vai tomar como base que elas foram vendidas por 60 centavos a unidade para serem revendidas. Só que isso não é verdade. Na real, o custo unitário é bem menor. Só que como são várias empresas do mesmo grupo, quando você diz que custou 60 centavos a unidade uma toalha de mesa, que na verdade custou 30 centavos, essa diferença que aparece do ponto de vista contábil nas notas fiscais é internalizada como lucro da empresa, do grupo econômico. Mas para a Receita Federal, na nota fiscal, para os órgãos, isso não aparece como lucro. Isso acaba sendo parte do custo da operação. Eu estou dando um exemplo de 60 centavos, 30 centavos, gente. É só hipotético para vocês entenderem. Então, sacaram como é que é o esquema? Você tem um mecanismo muito complexo de importação de mercadorias chinesas, e esse mecanismo ultra complexo serve também como uma infraestrutura financeira para você escapar de custos tributários, para você não pagar tributos e para você maquiar, né, o lucro da sua empresa. Então teve um caso paradigmático, clássico, que o Luciano Hang foi fazer uma abertura de capital das lojas Avan. E aí quando ele foi fazer uma abertura de capital, por exemplo, ele declarou que tem uma empresa num paraíso fiscal, uma empresa que vale mais de 400 milhões, sendo que antes ele não declarava essa empresa. E aí para fazer a abertura de capital na bolsa, você tem que, né, abrir de maneira um pouco mais transparente todo o capital que está ali sendo ofertado para compra de ações. E aí a galera olhou assim e fez: ei menino, vem cá, e essa empresa aqui? Por que tu não declarou antes? Como é que é isso? Então assim, tava lá há muitos anos, uma empresa propriedade do cara que não aparecia na declaração, por exemplo, dele de imposto de renda, entendeu? A malícia. Eu vou abrir aqui para vocês uma matéria do El País, que ficou muito boa sobre os Panama Papers. Eu já vou abrir aqui na parte criminal, né? Luciano Hang chegou a responder na justiça pela acusação de ter estimulado vendas da Avan, mentindo em seus livros contábeis, falsificando notas, fraudando o fisco e criando contratos sociais que não correspondiam à realidade, de acordo com os autos. Após uma investigação iniciada, presta atenção, gente, em 1999, foi autuado em 117 milhões de reais pela Receita Federal e em 10 milhões de reais pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Porém, escapou por meio de um programa de refinanciamento que permitiu que pagasse a dívida de quase 130 milhões de reais à época em suaves prestações. 130 milhões de reais. Esse acordo se tornou parte do folclore jurídico, já que seriam necessários 115 anos para que o empresário quitasse sua dívida com o fisco. E aqui a gente sobe um pouquinho mais e chega naquela parte que eu comentei acima, né, da empresa que o Luciano Hang só revelou que tinha em 2020. Veja, mas se Hang é exibicionista em tudo que diz respeito à Avan, o mesmo não pode se dizer de sua relação com a Abigail, que é o nome da empresa dele em paraísos fiscais. Embora ele esteja como empresário desde 1999, foi só apresentado ao Brasil em 2020, quando Hang decidiu lançar um ambicioso plano de abertura de capital da Avan, em plena pandemia. Foi nesse momento que os investidores brasileiros souberam que a Abigail integrava o patrimônio da varejista Avan desde 31 de outubro de 2016. Com um lote atualizado de 478,5 milhões de reais, conforme a cotação do dólar em junho de 2020, como consta no prospecto de abertura para a Comissão de Valores Imobiliários. Ou seja, o cara só veio a público dizer que é dono de uma empresa no valor de 478 milhões de reais porque resolveu fazer uma abertura de ação na Bolsa. E aí, veja, os próprios investidores não quiseram. Os negócios do cara são tão obscuros que até os outros burgueses olharam assim e falaram assim: ei menino, peraí, pô, melhor não. Enfim, leiam essa matéria completa. Luciano Hang, um empresário patriota que dribla impostos no Brasil. Aí aqui a gente já abre um outro material no site do IPEA,
Presta atenção, site do IPEA. E já vai direto para o elemento do paraíso fiscal, né? Vamos lá. A instituição Global Financial Integrity, Integridade Financeira Global, estimou que a economia brasileira enfrentou uma saída financeira ilícita de 219 bilhões de dólares. Gente, isso dá, né? Porra, dá trilhão, né? Entre 2003 e 2012. A maior parte, cerca de 95%, ou 208 bilhões de dólares, resultou de procedimentos adotados por empresas para pagar menos impostos e disfarçar evasão de divisas. O subfaturamento de exportações foi o mecanismo mais utilizado pelas empresas brasileiras para transferir capital para o exterior. As firmas vendem por preço abaixo dos valores de mercado para reduzir o lucro que declaram no Brasil e realizam um acordo tácito com o importador para que o restante seja enviado para uma conta offshore controlada pelo titular da empresa. Presta atenção nisso aqui, gente. Muito importante. Veja, as firmas vendem por preço abaixo dos valores de mercado para reduzir o lucro que declaram no Brasil e realizam um acordo tácito para com o importador para que o restante seja enviado para uma conta offshore controlada pelo titular da empresa. O superfaturamento de importações serve ao mesmo propósito. Paga-se bem ou serviço importado acima do valor de mercado e constitui-se um depósito em um paraíso fiscal. Ambos os procedimentos possibilitam à empresa consolidar patrimônio no exterior, paraísos fiscais, para posteriormente vir a realizar uma operação de investimento estrangeiro disfarçado no país. Veja, essa matéria do IPEA também muito completa, viu, gente? Leiam, por favor, como funcionam os paraísos fiscais. Alguém vai dizer assim, Jones, bota a matéria nos comentários. Gente, tá aqui o título da matéria, site do IPEA, porra, só abrir o Google, né? Qual é o X da questão? Veja, essa gritaria todinha com a Shein, com a Shopee, com a AliExpress, é na verdade se proteger de concorrência. Alguém pode dizer assim, Jones, mas essas empresas estavam burlando a legislação brasileira para não pagar imposto, colocando como compras individuais o que não era. Veja, não discordo, é verdade, é isso também. Mas o que os grandes varejistas estão reclamando não é da ilegalidade dessas operações, porque eles também praticam operações ilegais. O que está em jogo aqui é quem vai controlar o mercado do varejo brasileiro. E aí, o governo Lula, desde o começo, ele cede à pressão de grandes varejistas que não trazem nenhum tipo de complexidade tecnológica para a economia, que tem uma geração de emprego muito baixa e empregos de salários precários, empregos sem complexidade produtiva, empregos de alta rotatividade, vários e vários empresários, inclusive bolsonaristas, reacionários, né, como é o caso do Flávio Rocha da Riachuelo, do Luciano Hang, e o governo perde uma oportunidade de ouro. Por quê? Só arrematando, sim, existe um problema de desindustrialização no Brasil. Não é verdade que a gente vai resolver ou enfrentar esse problema ou até reduzir o seu ritmo, impondo a taxação de 20% nas compras internacionais até $50, porque a tendência de desindustrialização no Brasil está dada e é falso que o grande varejo é o grande gerador de demanda para a indústria brasileira. O grande varejo, basicamente, ele é um revendedor da indústria do Sudeste Asiático, principalmente da China, fato é esse. Esse grande varejo, nas suas operações, ele depende muito de burlar sistemas tributários, regras trabalhistas, regras de segurança sanitária, e por aí vai, depende muito de operações a partir de paraísos fiscais. Então o problema deles não é com a Shein ou com a Shopee burlar a lei brasileira, o tal do contrabando ilegal, mas sim com o mercado, porque burlar a lei eles também burlam, né, gente? É isso. Só quem segue a lei de verdade é pobre, porque se não seguir, apanha, é preso, leva tiro. Mas tirando isso, a burguesia não segue a lei não, sabe? A lei não é para todos. Fica aí um informe aí para você, a lei não é para todos na sociedade capitalista. Então, tudo isso está amarrado. Mas existe uma questão concreta, que é a micro e pequena empresa. Veja, é verdade que a micro e pequena empresa é uma das grandes responsáveis por geração de emprego no Brasil. Em 2023, 80% dos empregos gerados foram por micro e pequenas empresas. E existe sim um problema de concorrência, né? Para aquela lojinha da esquina,
para aquela loja que vende celular, que vende roupa, que vende brinquedo, que vende material de musculação e etc, etc, etc. E que sim está sofrendo com a concorrência via e-commerce, né, via comércio digital, da Shein, da Shopee e tal. E é porque o governo perde uma grande oportunidade. Veja, há uma tendência hoje no Brasil desse setor de pequena propriedade, pequena, média, micropropriedade, ser um setor capturado pelo liberalismo, capturado por ideologias de direita, né? E esse setor, ele de fato tem problemas. Ele tem problema com crédito muito caro, ele tem problema com endividamento constante, ele tem problema com quebra, né? Porque quando o mercado encolhe, quem quebra não é o grande varejista, é o pequeno, o micro, o médio, que é o que sofre primeiro as flutuações do mercado consumidor. Qual deveria ser a iniciativa do governo? Ele deveria apresentar medidas concretas para proteger e estimular essa micro, pequena e média propriedade, esse micro, pequeno e médio comerciante, dialogando diretamente com ele e dizendo assim, ó, a gente quer aqui equilibrar dois interesses diferentes. Tem o interesse do consumidor que quer um produto barato, né? Quer um produto barato, quer um produto que ele ou ela considera de qualidade, tudo certo. E a gente tem também pequeno, micro, médio comerciante que gera emprego, que tira seu sustento, que está batalhando e tal, e a gente quer proteger vocês, quer melhorar a situação econômica de vocês. As grandes empresas, elas, por serem grandes, tem que se adaptar à dinâmica do mercado. Então a gente vai fechar aqui um consenso de interesse entre o interesse do consumidor, o da consumidora, e o interesse de você, micro, pequeno e médio empresário. E aí, há N medidas, diversas medidas que poderiam ser tomadas, algumas são óbvias, né, gente? Como a facilitação a crédito barato, como programas mais ousados de perdão de dívida, como facilitação de apoio técnico, como programas direcionados de compras governamentais nas áreas que couber. Então o governo, ele perdeu uma oportunidade porque ele deixou o grande varejo, a burguesia do grande varejo, pagar de representante do micro e pequeno proprietário. Quando na verdade o grande varejo, ele inclusive aumenta a sua margem de lucro, engolindo esse micro e pequeno proprietário e com fusões, né, entre redes de grande varejo. Então um processo de concentração e centralização do capital. O governo poderia chamar essa categoria social, se colocar como representante dos seus interesses e deixar muito claro que há interesses antagônicos entre a pequena e a média propriedade no comércio e as grandes redes varejistas. Ele poderia, inclusive, mostrar que o principal fator de competitividade que faz com que esse microcomércio, esse pequeno comércio, por exemplo, seja engolido no mercado, não é o custo da força de trabalho. Porque é isso que a ideologia dominante, a ideologia do empreendedorismo, vendeu para as pessoas. Não, a sua loja está fechando, você vive com dificuldade de fechar suas contas no azul, você vive no vermelho, você tem problemas, que é porque o custo da força de trabalho é muito caro, porque é culpa da CLT. Tem que acabar a CLT, tem que acabar direitos trabalhistas, que aí vai dar tudo certo para você. Desconsiderando no fatores de concorrência de mercado o elemento da escala, então grandes empresas conseguem vender numa taxa de lucro menor por muito mais tempo, ou até vender sem lucro só para tomar um certo nicho de mercado, desconsiderando o fator de acesso a crédito, desconsiderando o fator de, por exemplo, uma grande empresa, ela consegue muito fácil perdão de dívida, ela consegue muito fácil não pagar imposto, ela consegue muito fácil uma renegociação milionária, bilionária, ela consegue muito fácil um crédito do BNDES, e você, micro, pequeno, não consegue nada disso, né? Então desconsidera fator de crédito, desconsidera fator de escala, desconsidera fator de perdão de dívida, desconsidera que, inclusive, uma grande rede varejista pode ter ganhos financeiros a partir da aplicação financeira direta, e você que é um pequenininho ali não consegue fazer isso, sabe? N fatores. Então veja, o governo Lula, ele se caracteriza por uma incapacidade política sistemática de fazer o básico da política. Veja, ninguém está falando aqui de política revolucionária não, viu? É política no sentido de criar bases, política no sentido mais concreto, mais imediato da coisa. O governo, ele não consegue olhar para as oportunidades e aproveitá-la. Tem gente que diz que o Lula é um grande gênio da política, que só tem gênio na política no PT. Deve ser, né, gente? Deve ser, né? Eu não tenho dificuldade de ver isso, mas tudo certo, tudo bem, vamos embora. Mas assim, esse era o momento de um setor que está muito capturado por ideologia
ultra neoliberal, uma ideologia liberal, uma ideologia de Estado mínimo, uma ideologia que o problema do Brasil é direitos trabalhistas, é o custo do trabalho, esse era o momento de conquistar esse setor, isolando ele do grande varejo da burguesia, enfraquecendo inclusive essa burguesia. E aqui tem um elemento também político, viu, gente? Veja, não seria um problema do ponto de vista econômico que uma Havan, que uma Riachuelo, que uma Multilaser, que não sei o que, um atacado dos presentes quebrasse. A questão é garantir uma geração de emprego proporcional à possível redução de emprego que a falência desses grupos criaria. Mas assim, a gente está falando de grupos políticos alinhados com projetos reacionários, grupos políticos que representam o mais atrasado existe no país, e seria do ponto de vista tático, inclusive um governo se apoiar numa defesa, não é isso mesmo, você não defende livre mercado, uma defesa de liberdade, de concorrência, de eficiência, privilegiando o consumidor, né, o direito do consumidor de pagar mais barato e não sei o quê, porque a classe trabalhadora, não é verdade que só quem faz compra online é a classe média, isso não é verdade. Minha mãe conheceu a Shein antes de mim, viu, gente? Um belo dia minha mãe chegou assim pra mim e fez assim: Jones, tu compra muita coisa na internet? Eu falei assim: pô, eu compro livro e tal. Mas eu não falei feitadade não, gente, pelo amor de Deus. Aí manhã falou assim: me ajuda aqui, eu quero comprar umas calças da Shein, calça de malhar, tá ligado? Aquelas leg de malhar. O Shein? Porra, é Shein, manhã. Ela me mostrou, foi minha mãe que me mostrou a Shein, tá ligado? Minha mãe mora numa comunidade de Recife, fez até a 4ª série, enfim, uma pessoa tipicamente da classe trabalhadora e tava lá querendo comprar na Shein, porque todo mundo tá comprando na Shein, porque na academia todo mundo comprando na Shein, a calça da Shein é barata e dura bastante e não sei o que, e é isso. Não é verdade que essa classe média que compra nisso. Então o governo perdeu uma oportunidade de ouro, de dar um golpe nesse grande varejo totalmente aliado à direita, perdeu a oportunidade de ouro de fazer um debate diretamente com a classe trabalhadora, vulgo classe C, que consome isso, e perdeu uma oportunidade de ouro de fazer uma conquista dos setores pequenos e médios proprietários, principalmente ligados ao comércio, que tem uma tendência ao bolsonarismo, tem uma tendência a ideologias liberais, neoliberais, de Estado mínimo, e que poderia ser conquistada agora a partir de uma proteção do Estado para garantir que essa concorrência do e-commerce de empresas chinesas não significasse prejuízo para ela, e o governo poderia pensar em N instrumentos para fazê-lo. Então, no final, a grande burguesia do varejo ganha muito, porque vai preservar a sua taxa de lucro. O pequeno, o médio e o micro comerciante vai ter a ilusão que a partir dessa taxação seu negócio vai ser salvo, não vai ser, e ele vai achar que quem representa ele é a grande burguesia do varejo, e o povo trabalhador tá puto porque agora vai pagar mais caro nas paradas e vai dizer que a culpa é do governo Lula, percebe? Então assim, você pega uma oportunidade e ao invés de fazer dessa oportunidade uma vitória política, você transforma ela numa derrota. O que aconteceu? Uma derrota política para o governo Lula, porque agora, na população trabalhadora, um bocado de gente vai sair dizendo que o governo é um governo ruim, que é o governo que tá taxando as blusinhas, o governo que tá taxando o pobre, e o governo que deveria aumentar imposto para os ricos e tá taxando quem é mais pobre. É mentira? Não é mentira. Infelizmente, essa é também a verdade. Enfim, um erro crasso. Mais um, né? Pra conta, né? Tem vários, né? Tem vários. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.